irmãs, hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos desse mesmo tema que nós estávamos desenvolvendo na semana passada, entretanto num foco diferente, porque naquela ocasião nós estávamos abordando a questão do Papa e por causa disso mesmo, de questionarmos a legitimidade deste Papa, muitos se levantaram contra nós, dizendo que isso é um absurdo, que nós não podemos estar contra o Papa, nós não podemos promover o cisma, a divisão, e devemos preservar a unidade e a instituição da Igreja. Ótimo, esse argumento ele é perfeito caso nós tenhamos hoje a mesma Igreja Católica que existiu desde os apóstolos. Entretanto, se esta igreja que está instalada hoje no Vaticano não é a Igreja Católica, então não somente nós podemos questionar esta igreja e a legitimidade desse papado, como nós temos obrigação, como cristãos católicos, para sermos fiéis a Cristo, de defendermos a verdadeira igreja contra esta falsa igreja que se instalou na mesma estrutura da Igreja Católica. De fato, não é fácil entender essa questão. Eu posso dizer aqui que esse é o nó do problema que se estende desde 1960, porque nós tivemos ali naquela década um concílio que se propôs a reformar a igreja e a estabelecer uma série de documentos sem condenar nenhuma heresia. Por isso mesmo, esse concílio já deveria ser suspeito, porque normalmente todo concílio tem obrigação de se reunir para condenar uma heresia. É assim que a igreja funciona. A igreja vai colocar para fora todos aqueles que estão fora da doutrina, que não partilham da mesma fé católica, para que os fiéis que têm a intenção de permanecerem católicos tenham a segurança de pertencerem a uma igreja que preserva a mesma fé dos apóstolos. Então, uma vez que o Vaticano II se propôs a fazer um concílio diferente e a não condenar nenhum erro, nós deveríamos desde aí imaginar que alguma coisa estranha estava acontecendo. E é a partir dessa explicação que nós vamos mostrar que num processo, no decorrer de dezenas de anos, nós fomos transformando o rosto da Igreja Católica no rosto de uma nova igreja. E é a partir desses documentos do concílio que nós fundamentamos essa nova igreja, que por sua vez só vai vir à luz e se manifestar plenamente no pontificado de Francisco. E isso não é nada estranho. Isso é um processo revolucionário. Toda a revolução, se você for analisar a Revolução Francesa, a Revolução Russa e mesmo a Revolução Protestante, antes dessas mudanças sociais que a Revolução Francesa implementou, elas têm sempre uma mesma atitude, um método. E qual é o método? Primeiro, você instala o terror. Primeiro, você faz grandes transformações. Depois, você instala um governo moderado que faça ali uma linha de coalizão entre os dois extremos e garante um regime provisório. Depois desse regime provisório, que vai durar pelo menos uma ou duas gerações, foi o que
aconteceu, por exemplo, no tempo de Napoleão, você vai instalar o sistema definitivo, que foi almejado por aquela lei revolucionária do princípio, no caso aqui, o Vaticano II, mas que não era possível ser aplicado de uma vez. Então é por isso que as pessoas se confundem, porque elas não entendem a lógica da relação entre o Vaticano II e Francisco, uma vez que elas percebem que Francisco não tem a mesma atitude nem de João Paulo II, nem de Paulo VI, nem de Bento XVI. Mas é preciso observar bem que esses papas, até Francisco, faziam o regime provisório. E é no pontificado de Francisco que nós estamos inaugurando essa nova igreja definitiva, como foi sonhada pelo Vaticano II. Então eu vou explicar isso agora, a partir de citações e documentos, me baseando, sobretudo, nas afirmações de Monsenhor Viganò, que para nós hoje é a referência fundamental, porque ele é um bispo, ele é uma pessoa que teve uma caminhada de igreja dentro dessa estrutura revolucionária, e foi ele que, num processo de conversão, chegou à conclusão que nós estávamos enganados. Então vamos partir aqui dessa última polêmica que ocorreu entre Monsenhor Viganò e um bispo nos Estados Unidos que se chama Robert Barron. Então nessa semana o arcebispo Viganò nos deu mais uma prova de lucidez e de sintonia com o Espírito Santo quando ele responde numa carta a Michael Matt a respeito de uma polêmica que surgiu nos Estados Unidos, porque o bispo Robert Barron está defendendo abertamente o Concílio Vaticano II e ele começa citando uma frase de Bento XVI que diz que nós não podemos defender a tradição da Igreja sem defender o concílio, que nós devemos permanecer fiéis ao hoje da Igreja e não ao ontem e ao amanhã. E diz ainda que este hoje da Igreja são os documentos do Vaticano II. Sem as reservas que lhe amputam, quer dizer, aquelas pessoas que fazem restrições de algumas partes do concílio, e também sem as arbitrariedades que o distorcem. Significa dizer, aqueles que exageram para um outro lado, fazendo acreditar que o concílio diz uma coisa sem que ele tenha dito exatamente aquilo. Então você veja que é uma frase muito convincente e ainda mais porque tem aí o peso da autoridade de Bento XVI. Entretanto, o arcebispo Viganò, mesmo assim, respondeu contestando ao bispo Robert Barron, dizendo o seguinte: quem não hesitou em demolir, em nome da pastoralidade, o edifício doutrinal, moral, litúrgico, espiritual e disciplinar da velha religião, como eles dizem, em nome do concílio, hoje pretende poder reivindicar para suas próprias ousadas inovações aquela submissão e defesa obsequiosa que eles não quiseram aplicar há 2000 anos de magistério infalível. E nós deveríamos manifestar uma adesão incondicional, não à tradição, mas ao único evento que a contradisse e a adulterou. Então, realmente, a frase de Monsenhor Viganò é muito procedente. Isso quer dizer o seguinte, que eles, em nome de uma pastoral, em nome dessa lógica falsa de dizer, agora nós vamos apresentar a religião de uma forma mais convincente, adaptada à mentalidade do homem moderno. Isso é completamente falso.
E diante dessa pastoral, eles foram demolindo todo o edifício doutrinal, moral, litúrgico, espiritual e disciplinar. Quer dizer, que é um edifício feito de 5 fundamentos. Você percebe como ele descreve bem. E ele vai então dizer que eles demoliram tudo isso que pertencia à velha religião, como eles mesmos dizem, e agora eles reivindicam para suas inovações. Agora eles dizem, olha, nós fazemos uma nova igreja e todos devem obedecer e ser submissos, como vocês foram antes obedientes e submissos ao magistério infalível de 2000 anos. É igual, a mesma obediência vocês vão prestar a essa nova igreja que veio depois do concílio. E nós temos que dar uma adesão incondicional, mas não é a tradição, mas a esse único evento que contradiz a tradição e que adulterou a tradição. Então aqui está o cerne do pensamento dessa reivindicação de Monsenhor Viganò, que agora, na minha opinião, foi mais longe ainda do que nas suas outras afirmações, que é a primeira vez que ele vai desautorizar uma frase do próprio Bento XVI. Nós não estamos falando de uma frase do Papa Francisco, nós estamos falando de uma frase do próprio Bento XVI, que ele diz, essa frase é falsa, porque o hoje da igreja é feito do ontem da igreja. Então não é possível a gente dizer, vamos esquecer o ontem e vamos viver só do hoje da igreja. Ele ainda diz, esse raciocínio, ainda que apenas de um ponto de vista meramente lógico, não tem credibilidade e se limita a reiterar aquela autorreferência da igreja conciliar. É muito importante a gente pensar nisso, porque a igreja conciliar, ou seja, essa nova igreja que se instalou depois do concílio, ela quer criar sempre essa autorreferência, para que as pessoas esqueçam de buscar uma referência na igreja católica de sempre e pensem somente que a igreja católica é esta que se fundou depois do concílio, sem autoridade, sem o magistério, sem a base da religião e querendo que as pessoas deem a ela a mesma honra da igreja católica que partiu desde os apóstolos. Então isso é impossível, isso é impossível. É uma igreja em ruptura, como ele diz aí claramente, em ruptura com o ensinamento ininterrupto do sumo pontífice que a precederam. Isso quer dizer o seguinte, que a nova igreja do Vaticano II, ela rompeu, ela fez uma ruptura, ela colocou uma linha divisória, tudo que está para trás passa a ser peça de museu e tudo que está daqui para frente é válido. Então, é essa a lógica dessa falsa igreja que Monsenhor Viganò está denunciando aqui. E, com certeza, outros vão me questionar e vão questionar também o pensamento de Monsenhor Viganò, dizendo não, mas nós vemos que isso foi um exagero, que isso foi uma interpretação errada do Vaticano II, que o Vaticano II é um verdadeiro concílio válido e, portanto, é magistério e não está em ruptura. Bom, se a pessoa ainda pensa assim, vamos então analisar os frutos, vamos analisar mais profundamente o problema e aí cada um vai chegar às suas conclusões. Se o fruto é ruim, a árvore não pode ser boa. Se o fruto é bom, a árvore não pode ser ruim. Então, Monsenhor Viganò continua dizendo que é inegável que do Vaticano II em diante foi constituída uma igreja paralela, sobreposta e contraposta à verdadeira igreja de Cristo. Essa falsa igreja obscureceu progressivamente a divina instituição fundada por Nosso Senhor, para substituí-la por uma entidade bastarda correspondente à desejada religião universal
que foi inicialmente teorizada pela maçonaria. Então, essa afirmação foi feita na sua carta aberta de 9 de junho de 2020. E nós vamos aqui agora continuar essa explicação, mostrando a lógica daquilo que o Monsenhor Viganò está dizendo aqui. Que essa igreja paralela, que é sobreposta, ou seja, que vem por cima, e ao mesmo tempo que é contraposta, porque ela vai contra, ela vai na direção oposta da verdadeira igreja de Cristo, é uma falsa igreja que foi atuando progressivamente. Ela não foi instalada no dia seguinte do Vaticano II, de forma alguma. Ela foi tendo um progresso desde o dia que o Vaticano II foi aprovado até o dia de hoje. E ela chegou no seu apogeu, nós podemos dizer assim, no pontificado deste Papa Francisco, que, por sua vez, é alguém que governa a estrutura que pertencia à Igreja Católica, mas que está muito bem engajado em formular esta religião universal. Então a prova que daquilo que nós estamos dizendo é irrefutável é que eles jamais citam o magistério dos antigos papas. Eles proíbem e perseguem tudo aquilo que era católico, segundo eles, antes do Vaticano II. Eles não pregam mais o destino eterno das almas, mas eles pregam a felicidade terrena para todos os homens. Essa é a pregação. Ninguém mais fala do inferno, ninguém mais fala da vida eterna, ninguém mais fala de salvar a sua alma. Eles estão de mãos dadas com aqueles que sempre foram os inimigos mortais da igreja. Isso é completamente inexplicável. Esses inimigos não se converteram e ao mesmo tempo estão de mãos dadas com essa instituição. E como nós podemos dizer que essa instituição é a mesma Igreja Católica? Isso é absurdo. Para qualquer pessoa que tem um mínimo de lógica, você percebe que isso é absurdo. Então, o Monsenhor Lefebvre, em 1974, ele fez uma declaração que eu considero talvez aquela declaração mais lúcida de todas as suas denúncias, na qual ele dizia que nós aderimos de todo o coração e de toda a nossa alma à Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias à manutenção desta fé, mestra da sabedoria e da verdade. Mas nós recusamos a seguir a nova Roma de tendência neomodernista e neoprotestante que se manifestou claramente durante o Concílio Vaticano II e após o concílio em todas as reformas que dele se originaram. Então é por isso que nós temos que ter uma consciência de que hoje houve uma ruptura verdadeira da instituição que vai governar todos os bens da Igreja Católica e aquela fé católica de sempre que foi pregada por todos os santos, por todos os papas, desde os apóstolos. E diante de uma situação como essa, convém lembrar aquilo que ensinava o Papa Leão XIII na sua encíclica Satis Cognitum, quando ele diz que a Igreja, apoiada pelo juízo unânime dos santos padres, considera como excluídos da comunhão católica e fora da Igreja a qualquer pessoa que se separe no mais mínimo da doutrina ensinada pelo magistério autêntico. Se alguém adere a uma só heresia, por isso mesmo se separa da unidade católica. Então é importante essa passagem da encíclica Satis Cognitum para que as pessoas se deem conta que nesse momento de apostasia, pela primeira vez na história, a instituição se separou da fé. E nessa separação, quem quiser ser salvo tem que permanecer do lado da fé. Então nós já citamos essa frase de Jean Guiton, que era amigo de Paulo VI e que dizia
claramente naquele tempo, quando o concílio ficou pronto. A Igreja Católica está morta desde o primeiro dia do Vaticano II. Ele dizia isso claramente. Ela deu lugar à Igreja Ecumênica. Ela não deveria mais se chamar Igreja Católica, mas Igreja Ecumênica. Então veja a força dessa frase, ainda mais partindo de uma pessoa que estava próximo de Paulo VI. Mas é usando as próprias palavras do maior teólogo do concílio que eu vou hoje demonstrar aqui que a Igreja Conciliar é uma igreja diferente, é uma nova igreja e não corresponde à Igreja Católica. Porque Karl Rahner, que foi o mestre de todos os teólogos daquele tempo, ele preconizou uma igreja que ele chamava de Igreja Mundial. E essa Igreja Mundial, segundo ele, deveria conscientemente tomar o poder daquela estrutura, daqueles bens, de todas essas igrejas, de todo esse patrimônio adquirido pela religião católica durante 2000 anos e usar de tudo isso para estabelecer uma nova religião. Então ele dizia que a partir do concílio a igreja se tornava mundial. Neste concílio, ainda que de maneira germinal e obscura, se proclama uma passagem da Igreja Ocidental Romana para a nova Igreja Mundial. O concílio, dizia ele, é naturalmente uma indicação muito abstrata e formal daquilo que vai se formando até que se configure totalmente essa Igreja Mundial. Ora, ele, como todos os outros teólogos do concílio, tinham consciência de que a implantação dessa nova igreja não seria de uma forma ostensiva no dia seguinte do concílio, mas que eles precisariam de muito tempo, eles precisariam do serviço de papas que fossem moderados e conciliadores para levar as pessoas aos poucos ao entendimento que era necessário até o estabelecimento dessa nova igreja. Então é daí que você entende por que João Paulo I foi assassinado, por que João Paulo II quase morreu naquele atentado de 1981 e por que Bento XVI foi obrigado a renunciar em 2013. Porque esses papas, de alguma forma, eles seguravam o avanço dessa igreja mundial. E ao mesmo tempo que eles eram desejados para levar o povo naquela enganação por mais tempo, aquele organismo que atua ocultamente para a implantação dessa falsa igreja não queria que esses papas durassem tanto tempo assim, mas eles queriam manipular os conclaves nos momentos oportunos para avançar mais um passo em direção à revolução completa que nós encontramos hoje. Então ele diz que essa igreja é mundial porque não tem uma centralidade em Roma. As igrejas locais, não europeias, segundo ele, não poderiam ser dominadas por Roma e pela sua mentalidade. Então é claro que elas vão ter a sua soberania, mas ao mesmo tempo todo o trabalho é coordenado por Roma. Não, obviamente, pela Igreja Romana, mas por essa Roma neomodernista que era citado por Monsenhor Lefebvre. Então ele diz que a igreja não pode mais ser simplesmente governada mediante aquela centralidade romana de antes. O episcopado mundial, que antes tinha uma existência modesta, agora assume uma função de autonomia efetiva. O primado magisterial e jurisdicional do Papa é substituído pelo pleno poder do episcopado mundial. Então isso aí é óbvio, é evidente, todos observam que isso acontece hoje claramente. Depois ele diz também, a propósito da liturgia,
que era necessário abolir a língua latina cultual. O latim era uma língua própria no campo profano e, por essa razão, era também a língua da Igreja Ocidental na liturgia. O latim não poderia, porém, permanecer como língua litúrgica de uma igreja mundial, porque era uma língua de uma área restrita e particular. Então ele declara que a vitória das línguas nacionais na liturgia eclesiástica assinala de maneira eloquente essa transformação em igreja mundial. Ou seja, quando hoje as missas são celebradas na língua do povo, então você pode dizer isso é a vitória dessa nova igreja mundial que o concílio quis implementar. Ele diz também que em breve a liturgia não será mais uma simples tradução da liturgia da Igreja Romana, mas uma multiplicidade de liturgias regionais, cada uma com a sua própria característica. Isso está na lógica da implantação dessa igreja segundo esse projeto. Então também você tem uma teologia subjetiva que vai surgindo na medida em que essa teologia mundial, ou seja, que não existe mais somente no foro dos países europeus e norte-americanos, como se fosse uma simples exportação do Ocidente. Mas cada país, cada região desenvolve a sua própria teologia segundo as suas próprias necessidades. De tal forma que ele diz que na América Latina tem se avançado muito no sentido de ter a sua própria teologia, que eles chamam de teologia da libertação. Então é óbvio que essa teologia da libertação, ao contrário do que ele diz aqui, não foi uma teologia desenvolvida na América Latina, mas ela foi importada da Alemanha com o objetivo de destruir a fé do povo latino-americano. E ele vai continuar dizendo que todos se salvam. A limitação da liberdade em nome daquilo que unilateralmente se diz bom e justo não pode mais ser considerada cristã. Ele diz unilateralmente porque vem somente do magistério da igreja. Então agora cada um pode dizer o que é bom e o que é justo. E nessa reunificação ecumênica, continua Karl Rahner, as igrejas não católicas terão igual medida com a igreja antiga. E as religiões não cristãs serão reconhecidas na sua função salvífica positiva. Quer dizer que há uma esperança salvífica universal que abraça todos os homens. Então ninguém diga que nós estamos dizendo aqui algo que pertence somente aos progressistas da década de 70, que preconizavam todas essas coisas, porque basta olhar a realidade de hoje no pontificado de Francisco e você vai ver o cumprimento perfeito de todas essas profecias aqui, entre aspas, que foram proclamadas nessa conferência de Karl Rahner. Então, se nós entramos numa explicação mais precisa de cada um desses pontos, nós vamos descobrir que as 4 marcas da Igreja Católica são estas: una, santa, católica e apostólica. É isso que nós professamos no credo quando nós dizemos: eu creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Essa é a única igreja que pode nos salvar, porque é a única igreja capaz de nos dar uma verdadeira interpretação da Bíblia e uma verdadeira conexão com a tradição daqueles que ouviram diretamente de Cristo as palavras de salvação, ou seja, os apóstolos. Entretanto, a igreja que eles estão instalando no Vaticano é uma nova igreja ecumênica, mundana, mundial e evolucionista. Então vou explicar o que significa cada uma dessas 4 marcas desta nova igreja. Primeiro, ela é ecumênica ao invés de ser una.
Ao contrário daquilo que diz na carta aos Efésios, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não, agora é uma igreja ecumênica. Ou seja, aquela igreja de antes, que fazia a unidade em torno da igreja romana, que é a guardiã da verdadeira fé, e portanto exclui todos os que estão no erro, porque se eles não querem se converter à verdade, eles estão fora da igreja, conforme diz a encíclica Satis Cogito. Então era a partir da verdadeira fé que a igreja romana fazia a unidade. E agora veja o que diz a igreja ecumênica. A unidade está em torno da religião universal, que promove a fraternidade humana e que prega que todas as religiões são consideradas boas e verdadeiras. Então esse é o princípio desse falso ecumenismo, também chamado de noachismo. Depois um dia a gente pode explicar melhor as fontes dessa doutrina do noachismo que foi desenvolvida pelos judeus para conseguirem implantar o reino deles sem necessidade de que todos os outros povos se convertam ao judaísmo, mas que eles façam uma religião universal que não esteja contrária aos princípios do judaísmo. Então é por isso que nós também dizemos que essa nova igreja é mundana, ao invés de ser santa. E a carta de São Tiago diz claramente que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque a igreja católica ela é santa, ou seja, ela acolhe os pecadores desde que eles renunciem ao pecado e ao erro e se submetam à purificação de Deus. Portanto, o foco é Deus. E é por isso que a igreja é santa. Ao contrário, a igreja nova, ela é mundana, porque o foco é o homem. E, portanto, ela coloca o reino de Deus no reino do homem. E assim ela se faz amiga dos pecadores que insistem nos pecados e mesmo daqueles que se gloriam do pecado. Ou seja, essa igreja que não denuncia os vícios, não denuncia as modas indecentes, que não denuncia as músicas satânicas, que não denuncia as falsas doutrinas que brotam do coração completamente pervertido do homem, ela não pode ser santa, porque ela não está focada na glória de Deus, mas sim na liberdade e na falsa felicidade dos homens. Também essa igreja moderna, ela é mundial ao invés de ser católica. Ela não pode usar o nome de católica. Ela deveria usar o nome de igreja mundial, como era afirmado pelo teólogo Karl Rahner. E isso vem dessas profecias bíblicas, como é nessa carta a Timóteo, que nos diz que nos últimos tempos muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a doutrinas diabólicas. Porque de fato a igreja verdadeira ela é católica, porque ela é centralizada em Roma com o princípio da autoridade dos reis católicos, que são defensores do Papa legítimo e, por sua vez, desse Papa que é representante, que é o vigário de Cristo na Terra. É daí que ele tira a sua autoridade. Ao contrário, a igreja mundial, ela se centraliza em Roma, mas ela tem o princípio da autoridade no governo mundial. Então você pode perceber que os papas pós-conciliares, principalmente Francisco, eles não têm necessidade de ficarem reafirmando a sua autoridade a partir das escrituras e a partir da doutrina dos papas anteriores, porque eles já estão garantidos pelo governo mundial. O governo mundial os sustenta. Fala, você pode falar o que você quiser, a gente sustenta vocês. O importante é vocês estarem de acordo com aquilo que a gente fala. Se a gente diz que é para usar máscara, que é para fazer confinamento, que é para fechar as igrejas, então vocês confirmem o que nós estamos dizendo. E assim vocês terão sempre garantida a autoridade de vocês. Então isso é impressionante, porque nos tempos antigos, antes da Revolução, as pessoas jamais cairiam nessa farsa. Mas é justamente por causa da Revolução que aconteceu há mais de 200 anos atrás, que as pessoas não se dão conta que
você não pode ter uma autoridade que não está baseada na verdade. E você não pode ter uma lei que não tem a origem na lei de Deus. Mas desde que houve a revolução, ou seja, que as pessoas resolveram cortar a ligação com Deus, que isso nem os pagãos faziam, por mais que eles não conheciam o verdadeiro Deus. Então eles começaram a preconizar a ideia de que você cria uma lei, é o chamado direito positivo. E aquele Estado responsável por aquela manutenção daquele governo, ele impõe aquela lei pela sua autoridade, pelo seu poder, e as pessoas são obrigadas a se curvar diante dessa lei, independente de saberem ou não até que ponto aquela lei tem um fundamento na verdade, no direito natural e no direito divino. Então você veja que hoje a autoridade é unicamente baseada no poder e não naquilo que realmente é princípio da autoridade, ou seja, a própria ligação com Deus. E esta igreja também, nós diríamos que ela é evolucionista, ao invés de ser apostólica. E por que eu digo isso? Porque a igreja apostólica é uma igreja totalmente tradicional, ou seja, ela vem de uma tradição dos apóstolos, que nos escreveram e nos comunicaram a Bíblia, mas também nos ensinaram como viver a religião. Então é claro que desde o protestantismo nós rompemos com a tradição apostólica, mas nós fizemos coisas muito piores nos últimos tempos, porque a partir de Teilhard de Chardin e outros teólogos que são considerados os heróis desses membros dessa nova igreja, nós entendemos que o ser humano evolui e que, portanto, as coisas do passado não devem mais ser colocadas como fundamentos. Então nós estamos rompendo com a própria palavra da Escritura da carta aos Efésios, que nos diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Quer dizer que a igreja apostólica, ela preserva rigorosamente as tradições dos apóstolos, que são a base da verdadeira religião. Enquanto que a igreja evolucionista, ela relativiza ou ridiculariza as tradições e instituições antigas como simples lendas ou expressões do passado, promovendo o progresso e a constante evolução, de uma tal maneira que a humanidade tem que estar sempre evoluindo e a religião evolui na medida em que a humanidade também evolui. Então, uma vez que nós expusemos agora todos os fundamentos dessa nova religião, que começou com o Vaticano II, que passou por um regime provisório desde Paulo VI até chegar em Francisco, e que agora promove abertamente os valores da religião universal, fica evidente para todos aqueles que querem realmente descobrir a verdade que nós estamos diante da grande apostasia. E se nós estamos diante da grande apostasia, nós temos que preservar a todo custo a fé católica. Nós não podemos querer ficar com a maioria, nós não podemos querer fazer coalizão com a estrutura gigantesca desta falsa igreja que está corrompida desde os seus princípios básicos e que não representa mais a igreja de Cristo que nós chamamos de católica, apostólica, romana. É por isso que muitos santos previram todos esses tempos e disseram claramente que nós estaríamos numa ocasião de dificuldade, de perseguição, de catacumbas e seríamos um número muito reduzido, um pequeno rebanho, como diz o Evangelho. Então aqui só para citar alguns exemplos que vão ao encontro daquilo que nós estamos dizendo, nós podemos citar São Beda, que dizia que os eleitos serão tão poucos na medida em que se acelere a ruína do mundo. Também o cardeal Pio dizia que a igreja, sociedade sempre visível,
será cada vez mais reduzida a proporções individuais ou domésticas. E aqui também o padre Castellani, quando explica aquela passagem do Apocalipse, que fala de uma mulher que foge para o deserto, ele vai dizer que esta mulher é a igreja que se abriga nos corações das pessoas solitárias e perseguidas pela hierarquia mundanizada. Então é claro que isso nos faz lembrar as palavras do exorcismo composto pelo Papa Leão XIII, quando ele teve uma visão pavorosa de que Deus dava permissão para o demônio de se infiltrar e de destruir a igreja. Então, naquele momento, o Papa escreveu um exorcismo que diz que o dragão maldito transvasou como um rio imundíssimo o veneno da sua iniquidade em homens depravados de mente e corruptos de coração. Incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade, blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria e de todos os vícios e iniquidades. Quer dizer que aqui nós podemos dizer que o Papa teve essa visão profética dessa situação horrível da igreja que está hoje corrompida pelos mais terríveis vícios, ou seja, homossexualismo e pedofilia. E foi justo por se deparar com a quantidade absurda de pedofilia nos Estados Unidos que o arcebispo Vigano decidiu denunciar toda essa bandalheira, e ele começou esse movimento exatamente por causa disso, por causa da sua indignação diante de tantos escândalos. E assim continua o exorcismo de Leão XIII. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto. Puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a cátedra da verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de abominações da sua impiedade, para que, ferido o pastor, dispersassem as ovelhas. Então você percebe, analisando as palavras proféticas do Papa Leão XIII, que quando Nosso Senhor promete que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, Ele não quis dizer com isso que a igreja não seria infestada de todos os seus inimigos. Mas Ele diz ao contrário, que uma vez possuída e uma vez completamente eclipsada por uma falsa igreja, essas portas do inferno, ou seja, esses poderes satânicos, não triunfariam completamente sobre ela, de tal maneira que ainda sobraria um resto que um dia estaria restaurando a verdadeira igreja com a verdadeira fé católica. Então é por isso também que Nosso Senhor dizia aos seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar, encontrareis a fé sobre a terra? Quer dizer, uma questão muito procedente que agora se torna mais do que nunca atual, porque a fé que ele se refere é a verdadeira fé católica. Então, quanto mais essa verdadeira fé católica está extinta da face da terra, mais se aproxima o dia da vinda do Filho do Homem. Então é por isso que eu convido todos aqueles que nos ouvem e que estão interessados em escutar a verdade, que façam uma profunda reflexão a partir dessas palavras e desses elementos que nós aqui apresentamos, para que não caiam nas armadilhas do inimigo. Antes de você fazer a pergunta, o que eu devo fazer? Você deve se perguntar, o que eu não posso fazer?
Porque é mais fácil primeiro nós identificarmos aquelas coisas que nós não podemos estar de acordo, para que uma vez renunciando a tudo aquilo que não vem de Deus, a própria providência divina esteja nos guiando para sabermos os caminhos e os passos que devemos trilhar a fim de sermos fiéis a Jesus Cristo e à sua verdadeira igreja. Então a questão não é de estar participando de uma igreja, não é de estar recebendo sacramentos, mas agora o verdadeiro fiel ele tem que ter uma força muito maior para discernir tudo isso e, uma vez entendendo essa situação, tomar uma atitude firme de resistência ao erro e, ao mesmo tempo, de aderir à verdadeira fé e se aprofundar na verdadeira fé e na verdadeira espiritualidade para resistir a todas essas manobras do inimigo que nesse momento se tornarão cada vez mais evidentes e cada vez mais violentas. Portanto, convido a todos a olhar com confiança para o Imaculado Coração de Maria, e é diante dele que nós devemos fazer a consagração de todo o nosso ser, da nossa família, de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Porque nós nos confiamos a Nossa Senhora, uma vez que nós entendemos que ela é a comandante desse combate contra a antiga serpente, contra Satanás e contra todos os poderes malignos que ocuparam a Igreja de Cristo para levar as pessoas à perdição e para organizar essa nova ordem mundial que vai ser, em pouco tempo, o reino do Anticristo. Então, que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis e perseverarmos até o fim, uma vez que somos conscientes que hoje nós somos a sua verdadeira igreja e Ele nos dará a sua recompensa no dia da sua vinda. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.